Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É um prazer mais uma vez estar convosco aqui nesse momento de crescimento espiritual. E nessa hora eu queria tratar com vocês sobre um tema que é um tanto quanto polêmico, que divide várias opiniões, como você já viu no título do vídeo. Eu queria falar com vocês hoje sobre a possibilidade de alguém julgar outra pessoa. O que será que a Bíblia nos ensina sobre o julgamento interpessoal? Será que nós temos a autoridade de julgar outras pessoas? Muitas pessoas dizem que ninguém pode nos julgar, só quem nos julga é Deus. Muitas pessoas usam essa frase, ninguém me julga, quem me julga é Deus. Mas quando nós argumentamos e dizemos que só quem nos julga é Deus, cabe-nos uma pergunta: será que isso é um motivo de nos trazer paz, alívio, tranquilidade ou preocupação? A Bíblia nos diz, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13, que o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, talvez as pessoas que muitas vezes usam esse argumento de que ninguém pode me julgar, só Deus, talvez não entenderam ainda o peso do julgamento de Deus. Por isso mesmo nós devemos nos consertar, por isso mesmo nós devemos arrumar a nossa vida, porque quem vai nos julgar de fato é Deus. Quem vai nos trazer juízo é Deus. E como eu disse, a Bíblia nos ensina que o juízo de Deus é sem misericórdia. Lamentavelmente, o que muitas vezes motiva essas pessoas a argumentarem dessa forma é uma falta de interesse em consertar os seus erros. É uma falta de interesse em se arrepender dos seus pecados e abandoná-los. Então, essa frase serve como subterfúgio, como um escape para as pessoas para continuarem nas mesmas práticas, dizendo que ninguém tem nada a ver com isso, dizendo que ninguém tem o direito de opinar na vida delas. E, geralmente, quem usa esse argumento se baseia no texto de Mateus capítulo 7, do versículo 1 em diante. E eu queria ler com vocês o texto de Mateus capítulo 7 e fazer uma rápida exegese desse texto para nós entendermos o que de fato Jesus está nos dizendo no texto de Mateus capítulo 7. Observe o que diz o texto. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens tu uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, baseado nesse texto, geralmente as pessoas costumam dizer que ninguém pode julgar ninguém. Mas será que é exatamente isso que Jesus está ensinando? Quando nós olhamos para esse texto de uma forma um pouco mais detalhada, com um pouco mais de atenção, nós percebemos o que Jesus de fato está dizendo. O que Jesus está condenando nesse texto é o julgamento hipócrita. O que Jesus está dizendo é que eu não posso julgar uma pessoa quando eu mesmo faço as mesmas coisas que essa pessoa faz. Jesus, nesse texto, ele está condenando a hipocrisia. Jesus não está dizendo que não se pode julgar outras pessoas. E quando nós lemos o versículo 5, isso fica muito claro para nós, quando o versículo 5 nos diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, mesmo Jesus que no versículo 1 diz, não julgue para você não ser julgado, no versículo 5 diz, se você tirar a trave de madeira que está no teu próprio olho, você vai poder ver e vai poder tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, no mesmo texto, Jesus ele deixa claro que há sim a possibilidade de nós podermos julgar as outras pessoas. E quando eu digo julgar as pessoas, não é julgar a salvação dessas pessoas. Esse direito não nos foi dado. Esse direito foi dado por Deus a Jesus, única e exclusivamente. Nenhum ser humano tem o direito de julgar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Só Deus, que deu esse direito a Jesus,
é que pode julgar. Então o que nós julgamos é a atitude das pessoas. O que nós julgamos é muitas vezes a forma de agir das pessoas. E nisso a Bíblia Sagrada diz que há sim a possibilidade de nós julgarmos. O próprio Jesus disse: se você tirar a trave de madeira que está no teu olho, você vai poder ver e vai poder tirar o cisco. Argueiro significa cisco, o cisco que está no olho do teu irmão. E o próprio Jesus, ele deixa isso muito claro quando ele diz no Evangelho de João, no seu capítulo 7 e versículo de número 24, ele deixa muito claro essa questão. Ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então não se pode fazer um juízo de valor sobre as pessoas precipitado. Não se pode julgar sem fatos, não se pode julgar sem provas. Mas uma pessoa que comprovadamente está cometendo ilícitos, e entenda ilícitos como pecados, deve sim ser julgada, no sentido de ser chamada a atenção, para que venha se corrigir, para que venha ter uma vida pautada pela Bíblia Sagrada e uma vida semelhante à vida do próprio Cristo, para ter uma vida de imitação ao próprio Cristo. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de homens que exerceram juízo sobre outras pessoas. Por exemplo, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 3 e versículo 7, João Batista, falando com os fariseus, com os saduceus, com os religiosos, ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ide e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, então vocês serão salvos. Então o próprio João Batista, ele exerceu juízo, e ali ele estava falando até mesmo de condenação ao inferno. Então é uma falácia dizer que não se pode julgar. Não se pode julgar a alma, a salvação de ninguém, mas as atitudes, claramente a Bíblia Sagrada diz que se podem ser julgados. E se não se pode julgar a atitude de ninguém, todas as pessoas que usam esse argumento cometem essa falha. Porque se não se pode julgar a atitude de ninguém, você não pode tecer comentário nenhum sobre a vida de alguém. Porque qualquer comentário que você tecer sobre a vida de alguém, você está exercendo um juízo sobre essa pessoa. Então, eu acho que ficou muito claro o que a Bíblia realmente nos ensina. O que a Bíblia diz é que nós não podemos exercer juízo precipitado e hipócrita sobre a vida das pessoas. Mas a Bíblia nos dá a possibilidade de julgar as atitudes das pessoas, sim. Espero que você tenha entendido o que Deus tem falado para você. Compreendo que esse é um tema que gera muita discussão, um tema polêmico, mas é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Muitas vezes as pessoas argumentam aquilo que elas entendem do que a Bíblia diz. Mas uma coisa é o que eu entendo, outra coisa é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que há sim a possibilidade de julgar as outras pessoas. O que muitas pessoas entendem é que não há possibilidade. Mas, reitero o que eu disse, uma coisa é o que eu entendo, outra coisa é o que a Bíblia realmente diz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.